Amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. E ainda Hebreus, capítulo 10. Versículo 29. Quanto maior castigo, pensais vós, que merecerá aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por imundo o sangue da aliança no qual foi santificado. Agora olha essa frase, que ela vai concordar com os dois outros textos que nós lemos. E ultrajar o Espírito da graça. Quanto maior castigo, pensais vós, que merecerá aquele que ultrajar o Espírito da graça. O sentido aqui é muito forte, irmãos. Aqui tem uma versão que diz insultar o Espírito da graça. Vamos orar. Pai, nós entregamos a Ti, na direção do Teu Espírito Santo, esse tempo com a Tua palavra. Pedimos misericórdia do Senhor e graça, para que venhamos, todos nós, ouvir o Senhor. E que nós sejamos fiéis em ouvir, como também em ministrar aquilo que é do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Toca os nossos ouvidos com a unção do Teu Espírito, para que nós ouçamos Tua voz. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre aquilo que impede a ação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. O que atrapalha o Espírito de Deus realizar a obra de glorificar Cristo entre nós? Sabemos que um dos mais duros juízos que Deus pode exercer sobre nós é permitir que andemos em nossos próprios caminhos. Hoje nós podemos seguir como igreja, mas sem uma realidade de igreja. Podemos ter todo o conhecimento doutrinário da igreja, o que muitos têm procurado fazer, mas podemos não ter a realidade, a prática da igreja. A vida cristã não é conhecimento, a vida cristã é realidade. O conhecimento tem que nos levar à realidade. Se o conhecimento não nos levar à realidade, vai nos levar à soberba. E a realidade é a prática da vida. O que tem impedido o Espírito Santo de realizar entre nós sua obra? Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ali o Espírito Santo tinha toda a primazia, centralidade na sua obra. Ali ele pode exaltar e glorificar Cristo naquela igreja. Porque, irmãos, nós temos adorado o Senhor, nós louvamos o Senhor, nós dizemos que amamos o Senhor. Temos procurado servir o Senhor com fidelidade. O que tem ocorrido com a igreja do Senhor Jesus espalhado por essa cidade, por todos os lugares? Por que esta realidade da igreja, como nós vemos na Bíblia, não é prática entre nós? Podemos dar 1000 explicações. Podemos acusar os irmãos. Podemos achar tantos defeitos entre nós. Podemos nos justificar sobre muitos aspectos. Mas eu creio que nós não tocaremos a realidade daquilo que é a verdade sobre este assunto. Amados irmãos e irmãs, eu creio que esses textos que nós lemos, eles constituem uma chave para nos abrir o entendimento, a compreensão, para, de uma vez por todas, compreendermos o que
impede o Espírito Santo de realizar a sua obra hoje? O primeiro texto de Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito. O segundo texto, 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Hebreus 10:29, não insultais o Espírito. Estas três frases, nestes três textos, constituem para nós uma chave. Onde nós temos entristecido? Onde nós o temos apagado? Onde nós o temos ultrajado, insultado o Espírito de Deus? Vamos tentar ver pela palavra de Deus e permitir que esta palavra sonde o nosso coração. E se existe de fato a verdade do Senhor sendo transmitida a nós, isso já é suficiente para nos levar aos pés dele em arrependimento. Irmãos, nós estamos buscando ter práticas, nós estamos buscando conhecer doutrinas, nós estamos buscando satisfazer Deus em muitas áreas. Mas eu não posso, e também você não pode esquecer daquelas palavras que o Senhor disse para Marta: uma coisa te falta. O salmista também disse: uma coisa buscarei. Irmãos, o que é que nos falta? Só uma coisa: que o Espírito Santo, ele de uma vez por todas, encabece a obra de Cristo nesse lugar. Porque hoje a gente pode dizer assim: irmão, não importa o que você crê, importa que Cristo nos une. Eu acho que isso é tão perigoso, é sutil, isso pode ser uma sofisma. Sofisma é aquela heresia que se parece verdade. Porque existem coisas que nos dividem mesmo, existem coisas que nos distraem, existem coisas que nos separam. Eu tenho muito mais medo dos pecados, dos erros, das falhas inconscientes do que das coisas que nós cometemos com os olhos abertos. Então nós necessitamos tanto que o Senhor nos ajude. Vamos tentar aqui mesmo, pela Epístola aos Hebreus, ouvir o Espírito Santo. Abra sua Bíblia no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Propositadamente, eu escolhi esses textos, porque eu acredito que eles estão bem inseridos dentro do contexto daquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, eu quero que você preste bastante atenção na leitura dos textos. Olha o que diz: por isso, e se esse texto inicia com essa frase, nós precisamos parar, nós não podemos continuar. A tendência natural que nós temos da leitura puramente literária da palavra de Deus é que nos tira a revelação. O que ele quer dizer por isso? Qual a razão? O que provocou aquilo que ele vai dizer? Por isso, diz o Espírito. Por que o Espírito está dizendo? Então nós temos que olhar todo o contexto. Nós temos uma parte imediata que começa no versículo 1, que está assim: portanto, santos irmãos. Aqui nós temos uma cláusula explicativa. Não nos satisfaz pleno e absolutamente. Porque se você observar o contexto desse por isso, é longo demais. É longo demais. Você vai ver as glórias de Cristo a partir do versículo 1. Podemos mencionar pelo menos 10 aspectos das glórias de Cristo a partir do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. Depois o capítulo 2 também. Tanta riqueza sobre pessoa e obra do Senhor. No capítulo 1 nós vamos ver as glórias da pessoa. No capítulo 2 nós vamos ver as glórias da obra desta pessoa. Então constitui-se uma base muito sólida para a gente entender o que está na mente deste escritor. Aí ele vai concluir todas essas grandiosas glórias da pessoa e da obra do Senhor, dizendo: portanto, santos irmãos, que participais do chamado celeste. Então você vai ver que as glórias da pessoa e da obra constituem
os pilares da visão celestial. E a partir do capítulo 3 nós temos a vocação celestial. Aí ele vai falar dos santos irmãos que participais de um chamado celeste. Considerai o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele vem nessa linha, tratando de todos esses assuntos preciosos, mostrando a dignidade deste sacerdócio de Cristo Jesus em comparação ao sacerdócio de Moisés, ou de Arão, me perdoe, de Arão, e também dizendo que Cristo Jesus, ele foi aquele que edificou a casa para Deus, e esta casa somos nós. Moisés, ele foi fiel em edificar aquele tabernáculo, conforme está no capítulo 25 do livro de Êxodo. Mas ele vai dizer que a casa que Cristo edificou, somos nós. E esta edificação que está na mente e no coração de Deus. São assuntos tão grandiosos. E tudo isso, irmãos, as glórias da pessoa, as glórias da obra de Cristo, a nossa vocação celestial, tudo isso está incluído nessa frase, por isso. Coisas gloriosas. A tão grande salvação do capítulo 2. E se você pega aqui, a partir do capítulo 2, as glórias da obra, que é essa tão grande salvação, o que Cristo realizou por nós lá na cruz do Calvário, ele destruiu o inimigo, ele destruiu a morte, para nos conduzir, esses muitos filhos, a esta glória. Então, essa riqueza toda que nós temos nesse capítulo 2, constitui-se uma base muito sólida para nós vermos que esta frase, por isso, ela não é uma frase qualquer. Ela é uma frase que requer que nós tiremos a sandália dos nossos pés. Por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, o Espírito Santo está falando. E não é interessante que ele vai mudar a tônica? Não é interessante, irmãos, que ele vinha numa esfera tão elevada da nossa vocação? Ele já vinha desde o capítulo 1 falando das glórias da pessoa, no capítulo 2 falando das glórias da obra desta pessoa bendita, o Filho de Deus. Não seria muito interessante que ele continuasse nos elevando às alturas? Por que no versículo 7 ele interrompe? Por isso. É um contraste tão drástico, porque agora ele vai tocar a nossa própria realidade humana e carnal. Porque quando você olha as obras dessa pessoa, quando você olha a pessoa e suas glórias, você fica tão maravilhado no capítulo 1 e capítulo 2, quão belo é o nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer que esse Filho, o nosso Senhor Jesus, ele é o falar de Deus para nós, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é aquele que criou e sustenta todas as coisas, é aquele que ressuscitou e adentrou os mais altos céus, está sentado à destra, na majestade, nas alturas. Ele é aquele Filho por geração eterna. Tudo isso está no capítulo 1. Mas, irmãos, o que o Espírito quer dizer agora? Porque olhar tudo isso é tão glorioso. Mas por que nós contemplamos tantas glórias do nosso Senhor, tantas glórias da sua obra, e quanto à prática da nossa vida, quanto à prática do nosso reunir, quanto à prática do nosso viver, nós somos tão pobres? Nós somos tão indiferentes, nós não somos a igreja que Ele quer. Nós ainda somos tão centrados em nós mesmos, nós temos nossas raízes ainda tão enfiadas nessa terra, nós temos o nosso coração tão cheio de depravações, nós temos nossas falsas concepções, nós temos nossas falsas revelações, nós temos uma superficial interpretação da palavra de Deus, nós somos tão áridos na aplicação da palavra. Então, como que você pode viver tal vida assim e contemplar tantas riquezas, essas insondáveis riquezas de Cristo Jesus? Irmãos, eu posso sintetizar para vocês assim, que os capítulos 1 e 2 de Hebreus, eles trazem para nós as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Como nós podemos contemplar estas
insondáveis riquezas de Cristo Jesus e relacionarmos com estas insondáveis riquezas apenas puramente intelectual. Você crê, irmão, irmã, que o Senhor, Ele quer que nós relacionemos com as glórias da pessoa do seu Filho, com as glórias da obra do seu Filho, puramente, de forma intelectual? É claro que não. Então a pergunta é óbvia. Se Deus não quer que nós relacionemos com as glórias da pessoa do seu Filho, com as glórias da obra do seu Filho de forma intelectual, então por que que nós ainda estamos vivendo tamanha superficialidade em relação a todas essas grandezas, as quais nos fora dada em Cristo Jesus? Grandezas estas que o Espírito Santo veio para substantificar no nosso coração. Então, irmãos, essa frase, por isso, ela é carregada de todas essas verdades. Ela traz consigo toda esta ênfase. Por isso diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Você, quando lê esse texto, você sabe sobre o que é que o Senhor está falando? Você tem noção, quando você lê esse texto, você tem noção do que ele está falando? Porque se nós não temos, irmãos, não é certo, isso não é correto. Esse é o grande problema hoje, é que os cristãos leem a Bíblia, é como leem um jornal, uma revista qualquer. Eles leem a Bíblia, mas não procuram tocar a verdade nela. Aqui ele está falando lá de Êxodo capítulo 15 e Êxodo capítulo 17. Você se lembra? Tudo o que aconteceu, como aquele povo endureceu o seu coração diante de Deus, diante da misericórdia de Deus. Se você ler os versículos 22 a 25, e depois se você ler o capítulo 17, o versículo 1 a 7, o versículo 14, você vai ter um quadro do que é que o Espírito Santo está falando. A maneira como aquele povo provou a Deus, a maneira como eles insultaram a Deus, a maneira como eles tentaram a Deus, a maneira como eles quiseram colocar Deus à prova. E aqui o escritor desta epístola vai dizer que tudo isso é fruto de um coração endurecido por causa do engano do pecado. Então, queridos, aqui nós já temos uma boa base para entendermos o que o Senhor quer falar a nós. O que é que o Senhor está falando à sua igreja? Aquele povo não pôde avançar. Deus os tirou do Egito para levá-los a Canaã. Nós sabemos que tudo isso é uma sombra de uma realidade muito profunda. A realidade a qual nós somos chamados a viver. Deus nos tirou do Egito deste mundo. Ele nos passou pelas águas do batismo, pelas águas da morte. Assim como ele passou o povo de Israel pelas águas do Mar Vermelho, deixando o Egito para trás. Agora aquele é o povo de Deus, é o povo que tem o testemunho de Deus na terra. Irmãos, toda a nossa vida velha, toda a nossa vida de pecado, todo o nosso velho homem, o velho Adão, tudo isto ficou lá nas águas do batismo. Hoje nós proclamamos uma vida nova. Hoje nós fomos emancipados. Tudo que nos ligava ao mundo ficou lá nas águas do batismo. Nós somos o povo de Deus. E o Espírito Santo está aqui para nos conduzir à plenitude de Cristo Jesus. Mas o que impede ele de fazer a sua obra? O que impede ele de ter todo o êxito entre nós? Quando lemos o livro de Atos, nós ficamos tão maravilhados com a história da igreja. Mas como diz o escritor aos Hebreus, nós estamos aqui rodeados de uma nuvem de tão grande testemunha, que nos rodeiam, que estão nos assistindo. Que tipo de história eles estão vendo a igreja hoje escrever? Ou que história é esta que o Espírito Santo está escrevendo com a igreja nos nossos dias?
Será que é a história que envergonha o Evangelho? Será que é a história que envergonha Cristo? Será que é uma história que está na contramão da vitória do Calvário? Então, irmãos, vamos falar de maneira prática isso. Vamos tratar isso de maneira prática, eu e você. Não é só eu pregando aqui não, mas vocês também. Porque existem muitas coisas que têm impedido o Espírito Santo de agir no meio da igreja. Muitas coisas. E quero citar algumas. E vamos levar isso aos pés do Senhor. Porque justamente foi isso que impediu que o Senhor avançasse por meio deles. Deus chega a dizer assim que eles, olhe bem, por favor, versículo 9. Quanto aos vossos pais, me tentaram, me provaram, viram minhas obras durante 40 anos. Aí depois, mais embaixo, versículo 10, por isso indignei-me contra aquela geração e disse, andam sempre extraviados em seu coração. Isso aqui é conduzir-se pelo engano e não conhecer os meus caminhos. Então era uma nação que conhecia as obras de Deus, aliás, viram as obras de Deus, mas não conhecia os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são seus atos governamentais. Os caminhos de Deus falam da natureza, do seu propósito. Que tragédia é hoje nós estarmos aqui e não conhecermos o propósito de Deus. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é você estar vivo e não conhecer o propósito de Deus. Então, queridos, como o inimigo sabe muito bem que enquanto ele puder manter a igreja dentro de um cativeiro de religião, enquanto o Espírito Santo conseguir nos manter num cativeiro de falsas concepções, de vida cristã superficial, não importa o quanto conhecemos de doutrina, não importa o quanto nós conhecemos de reino, não importa o que nós conhecemos do assunto da cruz, não importa o que nós conhecemos acerca de Cristo, não importa, porque tudo isso é doutrina sem realidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que nós precisamos que o Senhor mostre mesmo, o que está atrapalhando nós desfrutarmos das suas riquezas. Então vamos lá. Vamos ler um texto aqui, Colossenses, capítulo 3. É interessante como Paulo inicia esse capítulo. Não digo Paulo, porque nem ele tinha concepção disso, mas o Espírito que o inspirou. A Bíblia diz que toda a Escritura é, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é soprada por Deus. Ela é soprada por Deus. Ela não foi escrita por Paulo, ela foi soprada por Deus na vida de Paulo. Amém? Então diz assim, se pois fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Esse versículo não é estupendo? É. Mas o Espírito Santo não está compelindo o meu coração para interpretá-lo. Apenas para vocês observarem. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Porque morrestes e vossa vida está, aqui na minha versão, falta, não sei se na sua também falta, a palavra juntamente. Falta essa palavra, juntamente? Na minha falta. Seria bom se na sua faltar também colocar, porque está no original. E a vossa vida está juntamente escondida com Cristo em Deus. Isto é, a nossa vida e a vida de Cristo está misturada, uma a outra, dentro de Deus. É assim que está o texto. Irmãos, você conhece algo que, do ponto de vista da experiência, que seja maior do que isto? Nós não conhecemos, irmãos. Isto é, uma pessoa cuja vida, como diz Paulo, compreende de maneira subjetiva aquilo que é a ressurreição, a vida de ressurreição com Cristo,
fostes ressuscitados com Cristo. Buscai as coisas do alto, buscai aquilo que está num plano mais alto, não as da terra. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Porque morrestes. Acabei de falar sobre isso. Tudo ficou para trás. A vossa vida agora, nesta vida de ressurreição, eu te pergunto, você sabe o que é vida de ressurreição? O versículo 3 vai responder para você o que é vida de ressurreição. O que significa ressuscitastes com Cristo? Significa que nossa vida está escondida na vida de Cristo, junto com a vida de Cristo, em Deus. Isso é vida de ressurreição. Então, irmãos, é glorioso Paulo dizer isso. Por que Paulo não segue dizendo isso, irmãos? Por que ele não segue falando isso? Mas não. Olha o que ele vai dizer. Vou tomar uma das coisas que eu creio que impede o Espírito Santo de prosseguir. Assim como ele vinha prosseguindo, levando a igreja a experimentar uma esfera elevada, agora ele para e vai tratar de coisas carnais, terrenas, coisas que impedem o fluir do Senhor, impede o Espírito Santo de agir como quer, impede que Cristo seja visto, que Cristo seja glorificado. Então, irmãos e irmãs, olha o que ele diz, versículo 8, eu vou tomar apenas esse texto. Mas agora, vós também descartais todas essas coisas, a ira, indignação, malícia, maledicência, palavras obscenas de vossa boca. Esta palavra aqui, maledicência, é blasfêmia. Aquela mesma blasfêmia lá de Mateus capítulo 12, versículo 31. Mas aqui ele não está falando da blasfêmia ao Espírito Santo. Ele está falando de fofoca. Fofoca é uma blasfêmia. Você sabia que esta palavra, ela é mais usada no livro de Apocalipse? Sobre as obras das trevas, dos espíritos das trevas, do anticristo e todos os seus espíritos. A grande ênfase em Apocalipse é como Satanás, ele vai maldizer a igreja do Senhor, a obra do Senhor, o próprio Deus. Por isso lá em Apocalipse se encontra tanta ênfase sobre esta palavra. Irmãos, vocês sabem, uma das coisas que impede o Espírito Santo de agir entre nós, fofoca. Você sabe o que é fofoca? Ou fofoqueiro? Vou definir um fofoqueiro como um irmão uma vez definiu. Fofoqueiro é um sujeito que tem língua de serpente, boca de sapo, estômago de urubu. Você sabe, irmãos, que em muitas mesas, nos lares, nas casas, quando as famílias sentam para poder tomar uma refeição, sabe qual é o prato que eles mais gostam de comer? A farofa da fofoca, de maldizer os irmãos. Como isso é possível? Como é possível, irmãos, sentar para falar mal de outros irmãos? E depois dizer que ama o Senhor? Como Satanás gosta disso? Isso impede que o Espírito Santo haja entre nós e dá legalidade para o inimigo nos dividir. Como a gente gosta de falar dos irmãos. Falamos dos irmãos por causa do carro dos irmãos, falamos dos irmãos por causa da casa dos irmãos, falamos dos irmãos por causa da roupa dos irmãos. Nós falamos. E a gente não percebe que esse é um vício maligno que tem governado nossa mente e impede que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Você imagina isso? Não tem nada que cause mais dano à vida do Espírito entre nós do que fofoca. Imagina a salada da crítica na mesa e as pessoas comendo, criticando. Existem dois tipos de fofoqueiro, o ativo e o passivo. O ativo é aquele que gosta de falar dos irmãos, e o passivo é aquele que ouve. Vocês vão ver que todo fofoqueiro é espiritual. Você nunca vai encontrar um fofoqueiro carnal, todo fofoqueiro é espiritual. Eles começam sempre com uma motivação santa. Irmãos, olha, a gente tem que orar. Orar pelo irmão. Estou muito preocupado com a irmã. Nossa, a gente tem que estar diante de Deus por ela, porque olha, eu sei cada coisa. Olha, você não está sabendo não, vou te contar. Mas a gente tem que orar.
Vamos ter que pôr diante do Senhor. Todo fofoqueiro é espiritual, irmão. Você nunca vai encontrar um fofoqueiro que não gosta de oração. Todo fofoqueiro gosta de oração. Eles sempre usam isso. Eles gostam de orar. Vamos orar pelo irmão. Acabou com a dignidade da irmã, acabou com a integridade da pessoa, joga aquela pessoa e o outro que está ali só ouvindo, pensa que não é fofoqueiro, é o fofoqueiro passivo. Essas pessoas são instrumentos do diabo para impedir que o Espírito do Senhor tenha total liberdade entre nós. Como que você lê esse capítulo 3, você sai aqui desses versículos, logo em seguida, irmãos, versículo 8, você vai encontrar Paulo falando disso. Ele chama isso de uma palavra forte, blasfêmia. É uma blasfêmia você falar dos irmãos, assim como é uma blasfêmia você atribuir a Deus uma obra do diabo, é uma blasfêmia você tocar nos irmãos. Isso impede o Espírito Santo, é uma blasfêmia contra a obra do Espírito. Mateus 12 fala da blasfêmia contra a pessoa do Espírito. Tocar nos irmãos é uma blasfêmia à obra do Espírito. Você já pensou nisso? Alguém já pensou nisso? Quando você fala do irmão, você está blasfemando contra a obra do Espírito, porque você impede o Espírito de agir. Lá em Mateus 12, eles estavam atribuindo ao Senhor Jesus uma obra de Beelzebul, o Deus das moscas. Quando você fala do irmão, você toca na vida do irmão, pega o telefone para poder falar do irmão, para poder tocar na integridade do irmão, e sempre com motivação espiritual. Você nunca vai ver um fofoqueiro com motivação carnal. Todo fofoqueiro é espiritual. Para mim, todo fofoqueiro e toda pessoa que quer ser muito espiritual não passa de um cristão superficial. Que espiritualidade é isso aqui que Paulo diz, uma vida escondida em Cristo, em Deus. Isso é vida cristã. Você está entendendo? Isso é prático, irmãos. É o Espírito que está dizendo para nós, isso é ultrajar o Espírito Santo, isso é ferir o Espírito Santo. Queridos, vem comigo aqui, na primeira epístola de João. Vamos ver o que o apóstolo João fala disso. Da mesma forma, se você ler os versículos 1 a 4, ele vai mostrar a vida cristã tão elevada, ele vai mostrar a vida de uma maneira tão gloriosa, ele vai falar daquilo que eles ouviram, daquilo que eles viram, daquilo que eles contemplaram, daquilo que eles apalparam, da vida que foi manifestada. Ele diz assim, que temos visto, ouvido, anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Irmãos, o grande perigo de você ler o Evangelho de João é você perder o foco de João. João escreveu todos os seus escritos tendo um único propósito, a união com Deus em Cristo, a comunhão. O grande enfoque de João é a comunhão provocada pela vida. Então, tendo esta base, ele vai dizer assim, versículo 5, a parte C, e nossa comunhão verdadeira é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Observe, a nossa comunhão verdadeira é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Então, quais são as coisas que João escreveu para que a nossa alegria fosse completa? O assunto está aqui, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Então, como que nós podemos ter uma vida cristã plena? A nossa vida cristã plena só é possível na comunhão com o Filho e com o Pai. Isto é comunhão plena. Então agora ele vai mostrar para nós, de maneira prática, como nós podemos ter comunhão com o Filho e como nós podemos ter comunhão com o Pai. Como podemos ter um gozo completo. Aí, a partir do versículo 5, ele vai dizer isto, Deus é luz. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está dizendo sobre isso?
Capítulo 4, versículo 20, vai te mostrar. Olha o que ele diz. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. O que é mentiroso? O que é ser mentiroso aqui no Evangelho de João? É andar em trevas. E o que é andar em trevas? É não praticar a verdade. Deus é luz. Se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que essa palavra luz fala de verdade, fala de santidade. Luz fala de verdade e santidade. Então, o que significa? Que alguém que odeia seu irmão não anda na verdade, não anda na luz. Mas ele pode dizer, eu tenho comunhão com Deus, eu oro e Deus me ouve. Irmãos, eu oro, se eu disser isso aqui para vocês, eu oro e Deus me ouve. Eu posso escrever uma grande faixa e colocar aqui, bem grande, eu oro e Deus me ouve. Vocês não acreditem. Porque a única prova que vocês vão ter é se há amor em meu coração. Pode ser que você não ande com a pessoa todos os dias, você não vê ela todos os dias, você não fala com ela todos os dias. Pode até ser que você se entristeça com aquela pessoa, mas você não é capaz de odiá-la. Porque o amor impede isso. Quando você fala dela para Deus, você fala com amor, você fala com o coração quebrantado, você tem respeito por ela. Pode ser que você não tenha tanta simpatia, pode ser que você tenha até algumas diferenças em opiniões, em gosto, mas uma coisa é certa, você não é capaz de odiar o seu irmão, porque se você tem o Espírito de Deus, você não consegue odiar. Pode ser que você não consiga caminhar tão perto dele, tão perto dela, mas você não deixe o inimigo criar contenda entre vocês. Você vai guardar aquela pessoa. Irmãos, isso eu falo para vocês, é o único caminho que eu e você temos. Se nós queremos que o Espírito Santo magnifique, substantifique a pessoa e a obra de Cristo entre nós. O Senhor ainda não nos permitiu tocar no assunto da doutrina, porque essas coisas têm que vir primeiro. Isso tem que ser prática na minha vida e na tua vida. Ore por mim, eu preciso orar por vocês, porque isso tem que ser prática em todos nós. Se essa palavra morrer nesta noite, nesse lugar, a obra do Espírito Santo também estará morta nesse lugar. Isso aqui vai ser apenas um cemitério religioso a mais nessa cidade. Não importa o que nós cantemos, não importa quantas pregações, não importa. Porque a única coisa que nós temos que ter aqui é a preeminência, o encabeçamento da pessoa e da obra de Cristo por meio do Espírito Santo que em nós habita. Se Ele habita, Ele quer fazer essa obra, Ele está insistindo para fazer essa obra. Tudo que você lê nessa epístola sobre amor, o foco é a comunhão. Olha o que ele diz no versículo 8 do capítulo 2. Contudo, escrevo a vós um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão passando e a luz verdadeira já brilha. A luz verdadeira já brilha. Eu pergunto, não é isso que ele disse no versículo 6? Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade? Aí diz aqui, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está em trevas. Pegue esses versículos 8 e 9, coloque ao lado do versículo 6 do capítulo 1, você vai ter a interpretação. Como é possível isso, irmãos? Como é possível isso? Como é possível nós honrar o Senhor, quando nós não somos capazes de amar os irmãos? Aconselho vocês, impeça que o inimigo faça de você um fofoqueiro passivo, uma fofoqueira passiva. Repudie toda prática de fofoca, de blasfêmia contra a vida dos nossos irmãos. Vamos fazer como fizeram aqueles que reedificaram os muros no tempo de Neemias. Vamos guardar a casa dos nossos irmãos. Vamos guardar as casas uns dos outros. Vamos guardar as vidas uns dos outros. Não é possível que irmãos saiam
para poder ter um tempo juntos, seja numa chácara, seja na beira do rio, seja na casa de um, seja na casa do outro, para poder se reunir, para poder tocar na vida dos irmãos, e depois dizer que amam o Senhor. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus? Então, se é, ouça o que ela diz. Ela diz que esta pessoa está em trevas, mas ela diz que ama o Senhor, que ela caminha, o Senhor diz, se caminha com o Senhor, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, não pratica a verdade, está em trevas. Está na hora da palavra de Deus voltar a ter um lugar central na prática da nossa vida. Está na hora, irmãos, da palavra de Deus governar os nossos corações. Nós temos lido muitos livros, mas não temos dado ênfase à palavra de Deus. Não estou dizendo que vocês não devam ler livros, mas essa palavra não pode ficar em segundo plano, porque ela é prática, ela nos leva à prática. O Espírito Santo está dizendo isto. Vamos parar de buscar ter preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Irmãos, vamos deixar esse exclusivismo, vamos deixar as preferências, vamos amar os irmãos, vamos amar a medida que o Senhor tem na vida de cada um. Olha, a medida que o Senhor tem na vida desse irmão é diferente da medida daquele. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo existe uma diversidade de dons. Existe uma medida de Cristo na vida de cada um, e um completa o outro. E aquele membro que nós damos menos honra, eles são os necessários. Estão compreendendo? Vamos ser cuidadosos. Porque senão, irmãos, não é os irmãos que nós estamos ofendendo, é o Espírito Santo. Nós não vamos magoá-lo mais, não vamos entristecê-lo mais, não vamos feri-lo mais, ele não merece, irmãos. Não vamos insultá-lo mais, não vamos provocá-lo mais. Ele veio aqui para nos levar, nos conduzir a Cristo Jesus. Ele veio fazer uma obra tão linda, irmãos, tão linda. A obra que ele está fazendo é a maior obra que existe neste universo. A obra que ele veio fazer é uma obra linda. É uma obra que eu e você não temos capacidade de descrever a totalidade de toda a sua grandeza. E nós o temos ferido, nós o temos desonrado, porque nós temos tocado nos nossos irmãos. Nós temos dado ouvido a fofocas. Quantos irmãos não conversam com o outro irmão, porque aquele espírito maligno veio no seu ouvido, tocando naquele irmão, naquela irmã, e você nunca foi naquele irmão, você nunca conversou com ele, você nunca foi naquela irmã, você tirou conclusões baseado numa fofoca, numa pessoa que não veio a você com uma intenção pura, mas sim impura. E nós não fomos cuidadosos, nós não só deixamos de cuidar daquele irmão, mas como nós ofendemos ao Espírito de Deus na nossa comunhão, porque ele não é o Espírito de uma só pessoa aqui, ele é um Espírito da comunhão do corpo de Cristo, ele é um Espírito que enche todo o corpo, ele é um Espírito que quer nos levar à plenitude de Cristo, para que nós nos tornemos esta plenitude de Cristo nesse tempo. Ele é o Espírito que está escrevendo em nossa vida uma história muito linda, a história a qual nós vamos expressar Cristo, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós somos uma carta, não escrita com tintas, mas escrita pelo Espírito de Deus. Percebe, irmãos? Porque existem muitas pessoas maldosas que vocês não fazem ideia. Existem muitas pessoas amarguradas que vocês não fazem ideia. Existem muitas pessoas cheias de dissimulação no meio da igreja. Isso é tão terrível, tão terrível. Deixa eu concluir agora com o que Tiago escreve aqui. Tiago capítulo 1. Se alguém entre vós, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso, porque todo fofoqueiro é religioso, irmãos. Como é religioso? São os supercrentes. E não refreia a sua língua, antes engana seu coração.
e a religião desse é vã. Está vendo aí? No Salmo 141, versículo 3, o salmista diz assim: põe guarda a minha boca. Não é lindo esse salmo? Salmo 141, versículo 3, ele diz assim: põe guarda na minha boca. Vamos ler agora outros textos aqui. Capítulo 3. A partir do versículo 3 diz: ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e assim dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, ainda que sejam tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos por um leme, bem pequeno, para onde quer aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grandes bosques se incendeia com um pequeno fogo. A língua também é um fogo, um mundo de maldades. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da existência, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Esse texto está na sua Bíblia, irmãos? Como a gente tem esquecido esses textos? Precisamos de ajuda, irmãos. Precisamos da ajuda do Senhor. Porque essas coisas estão impedindo o Espírito Santo de agir entre nós. Irmãos, vou dar um exemplo para vocês, para que a gente encerre, numa outra oportunidade que o Senhor permitir. Nós vamos falar de outras coisas, porque são muitas, esta é uma delas. Mas existem outras coisas que estão impedindo o Espírito Santo de agir entre nós. Impedindo o Espírito Santo de agir entre nós. Lá no capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de João, está assim: trancadas as portas onde estavam os discípulos reunidos com medo dos judeus. Pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E depois que o Senhor disse isso, mostrou-lhes as mãos e soprou sobre eles o Espírito. E disse: recebei o Espírito. E novamente ele disse: paz seja convosco. Irmãos e irmãs, não é curioso você ver este quadro aqui do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19? Não é curioso você ver aqueles discípulos que tiveram e passaram pela maior escola do mundo, tiveram o maior professor do mundo? O que eles viram, o que eles ouviram, o que eles tocaram, o que eles contemplaram, ninguém na história pôde ouvir, contemplar, tocar. Ninguém. Só eles. Eles viram milagres diante deles, eles viram mortos ressuscitar, eles viram paralíticos andar, eles viram cegos enxergar, surdos ouvir, leprosos serem limpos. Eles viram, como um dia eles mesmos descreveram para o Senhor Jesus, eles viram o próprio anjo do inferno, demônios do inferno, caindo na terra. Quando eles pregaram lá em Lucas capítulo 10, saindo de 2 em 2, naquela grande comissão. Quantas coisas eles viram. E o que eles ouviram? Imagine os estudos, os ensinos. Tome, por exemplo, o capítulo 5, até o final do capítulo 7, do Evangelho de Mateus. Todos os ensinos do Senhor Jesus. Tome todo o ensino do Senhor Jesus em Lucas 12, todo o ensino do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, 24, tantos lugares. Todas as parábolas do reino que ele expôs, lá no capítulo 13 de Mateus. Irmãos, é uma riqueza de ensino que não se dá para descrever. Nem mesmo aqueles que andaram com Paulo, nem mesmo aqueles que andaram com os pais da igreja, em nenhum momento da história da igreja, houve um grupo de 12 homens, houve um grupo de pessoas, que receberam tamanho depósito espiritual. E agora? O que eles fizeram com isso?
A Bíblia diz que com tudo isso, com tudo o que eles viram, ouviram, tocaram, contemplaram, com tudo isso, sabe o que eles fizeram? Se trancaram numa sala com medo dos judeus. Está vendo, irmãos? Você está vendo? Talvez nós hoje também estejamos assim. Talvez não é o medo que está nos mantendo tão frios, tão indiferentes e tão distantes da realidade a qual nós somos chamados, daquela vocação do capítulo 3, lá de Hebreus. Desta grandiosa e preciosa experiência que nós temos aqui em Colossenses 3, o verdadeiro significado daquilo que é a vida de ressurreição em Cristo. Como nós estamos distantes, como essas coisas conseguem nos prender. Aqueles discípulos estavam presos, enclausurados, naquelas 4 paredes, com medo. Foi o medo deles que os manteve ali, inertes. Assim também, irmãos, existem muitas coisas que têm nos mantido dentro de um círculo espiritual, onde nós estamos inativos, onde o poder de Deus não flui, onde a verdade não flui, onde o evangelho não flui. O Senhor não quer, irmãos, tomar 1 e 2 aqui isolados. O Senhor quer usar o seu corpo, Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar esse povo aqui. Não fique olhando para um irmão e para outro, esperando dele. O Senhor quer levantar, é esta igreja. Não terá nenhum sentido para Deus que 1 ou 2 aqui tenham toda a revelação do reino, toque essas esferas, pratique este evangelho, viva este evangelho. O Senhor não quer isto, Ele quer este corpo, Ele quer esta igreja, que Ele tem depositado nela seu Filho. Essa igreja que Ele tem feito habitar nela seu Espírito, é esta igreja. Deus não quer indivíduos, Ele quer membros, Ele quer seu corpo, Ele nos quer interligados, juntas, medulas, tudo interligados. Mas parece que nós nos contentamos em ser aquele vale de ossos secos. Porque quem vai se preocupar, irmãos? Temos lugares bons para morar, emprego tão bom, nossa vida é uma vida de sucesso. Você está tão satisfeito no seu emprego, na sua casa, nas perspectivas que você tem. 2012 tem um horizonte tão belo à tua frente, por que se preocupar? Né? Por que se preocupar? Por que se preocupar, irmãos? Porque esse mundo, essa terra, cambaleia como um bêbado para a sua própria ruína. Porque o nosso Senhor está voltando. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos selou com o seu Espírito para o dia da redenção. Nós estamos aqui de passagem, nós somos o povo de Deus nessa terra, e você tem que ter consciência disso. O Espírito nos foi dado, e nós não podemos perder Ele, nós não podemos entristecer Ele, não podemos apagar Ele, não podemos ficar presos dentro de 4 paredes e limitando Ele. Será que tudo que o Senhor Jesus deu para aqueles discípulos foi para que eles estivessem ali presos dentro de 4 paredes? Não, irmãos. Isso é verdade para nós também. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez na história, diz a nós agora. Tudo o que Ele fez no passado, diz a mim e a você hoje. Porque nós estamos vivos, nós estamos aqui para dar continuidade ao testemunho daqueles apóstolos. O Espírito Santo tem persistido, Ele insiste conosco. Nosso Senhor Jesus, Ele está batendo a porta, e nós insistimos em manter essa porta fechada. Ele tem que entrar para dentro dessa casa, Ele quer soprar o seu Espírito para dentro de nós, para que isso seja vida, para que essas máscaras da mentira, da fofoca, do engano, da amargura, desses relacionamentos maculados, desses relacionamentos conjugais superficiais, Ele quer que você e sua esposa tenham uma vida maravilhosa, de plenitude, que expresse verdadeiramente o que é a igreja de Cristo. Você entende? Isso, harmonia no casamento, harmonia na família. Nossos filhos estão morrendo, irmãos. Nossos filhos estão morrendo. Entende? Nossos filhos estão morrendo, sendo consumidos por esse mundo. Não é possível que um pai que tem seus filhos tão abençoados, consiga olhar para os filhos dos irmãos e ver a tristeza na casa do irmão, o semblante de paz, e dizer assim: não, isso não é problema meu, é problema meu, é problema teu. Compreende? Você fica feliz em ver tantos casamentos serem destruídos?
Você fica feliz com isso? É alegria para você? É claro que não, irmãos. Só uma coisa pode nos tirar desse cativeiro. Só uma coisa pode mudar a nossa história. Só uma coisa pode mudar o rumo da nossa vida. É se nós dermos para Ele toda a liberdade entre nós. É se nós desentulharmos tudo isso que tem impedido Ele de agir entre nós. Agir dentro das nossas casas, agir dentro dos nossos casamentos, agir dentro do nosso coração, encontrar um lugar limpo aonde Ele pode fluir como vida. Veja que o Senhor chega naquele lugar e a Bíblia diz que soprou o seu Espírito. Essa palavra no grego, no Novo Testamento ela só ocorre uma vez, na Septuaginta, que é aquela versão antiga do hebraico para o grego, aí ela ocorre 2 vezes. A primeira vez é aqui, a segunda vez é lá em Gênesis 2:7, quando diz que Deus criou o homem e soprou nas narinas o fôlego da vida. Então o Senhor soprou a vida do seu Espírito. Só a vida do Espírito pode nos tirar deste estado de enclausuramento. Só o Espírito pode nos tirar. Não adianta ficar fazendo curso para isso, curso para aquilo, curso de cá. Eu vejo que os irmãos aqui fazem muito curso disso. Nós não precisamos de curso nenhum, irmãos. Sabe o que nós estamos precisando? Viver a palavra. Tentar, pelo menos, viver 10% do que a gente já ouviu aqui em 14 anos. Certo? Sabe o que a gente está precisando? É ler essa palavra com colírios em nossos olhos. Você está entendendo? Vamos parar desse entretenimento vazio, vamos logo ao problema, vamos logo ao foco. Como disse o Senhor, quando os discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquele jovem, que caía no fogo, o pai dele foi falar para os discípulos, seus discípulos não fizeram nada, mestre. Jesus disse, esta casta, aí que está o problema, esta casta. Nós temos que discernir qual é o problema, e o Senhor está desvendando para nós qual é o nosso problema. Um dos primeiros problemas que o Senhor está dizendo é, existe fofoca no meio do meu povo, meu espírito não é livre nesse lugar. Existem muitas pessoas dando ouvido à fofoca, a pessoas amarguradas, frustradas, vazias, que só têm prazer de tocar na vida dos irmãos. Então pare com isso. Pare. Eu não estou desabafando não, eu estou pregando a palavra de Deus como servo do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer falar a esta igreja. É isso que o Senhor quer falar a mim e a você. É o que o Senhor quer falar. Porque o Senhor nos separou de maneira especial, e Ele quer que o seu Espírito triunfe, porque, irmãos, eu creio que nenhum de nós aqui, estamos satisfeitos com o nível de espiritualidade que estamos vivendo, nem mesmo o Senhor, porque nós temos muito para viver, nós temos muito para poder desfrutar, e é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de mim e quer de você. Deixe Ele falar no teu coração. Se essa palavra não é dele, não se importe, ela já vai nascer morta. Mas se existe aqui neste lugar alguém que está em sintonia com os céus, saberá discernir se é e se não é do Senhor. Mortos não ouvem, mortos não veem, mortos não sentem. Mas se o Espírito do Senhor tem nos vivificado, Ele nos dará discernimento daquilo que é e daquilo que não é do Senhor. Que Deus os abençoe.